Bom dia, boa tarde já a todos. Agradecer ao Sindigás aqui, na pessoa do Sérgio, do Ricardo, pelo prazer de estar aqui com o Edmilson, os demais colegas aqui da mesa, e trocar uma ideia aqui, bater um papo aqui já dentro desse quadro geral aí, muito bem colocado pelo Edmilson, e do ponto de vista aí mais jurídico, né, porque na minha formação, algumas angústias sobre esses dois principais temas, da venda fracionada e da comercialização aí das outras marcas, dentro da tomada de contribuições aí da número 7, do âmbito de discussões que foi colocado por ela. E antes eu queria colocar um quadro geral do direito regulatório sobre essas questões. Muitas vezes, a insatisfação com determinado contexto de mercado faz com que o regulador queira mudar aquele mercado. E aí a gente deve distinguir muito bem duas coisas: a legítima insatisfação com determinada situação de mercado, e nenhum mercado, por definição, é perfeito, não existe mercado perfeito, existem níveis de imperfeição do mercado. Então, uma coisa é nível de insatisfação com determinada situação em um mercado. Outra coisa completamente diferente é a atitude que vai se tomar em relação a essa insatisfação. E isso são atitudes que o regulador pode tomar, e às vezes, estava brincando ali quando a gente estava conversando antes, nós até na nossa vida pessoal cometemos esse tipo de erro. Às vezes a pessoa está insatisfeita no trabalho, não, vou sair do trabalho, vou sair desse emprego, porque eu não aguento mais, né? Ou está insatisfeita com o casamento, vou me separar, aí troca 6 por meia dúzia, ou troca 6 por 3, né? Ou fica muito pior sozinho, né? Quer se livrar daquilo, né? Então, às vezes, o regulador ele se vê meio insatisfeito com determinada situação regulatória e ele tem uma certa tentação de, digamos assim, chutar o balde. Então, vamos acabar com essa regulação. Vamos acabar com essa regulação e depois vamos ver o que acontece para eventuais efeitos negativos a gente corrigir. Isso nos Estados Unidos, eles discutiram muito tempo o chamado regulatory taking, que ocorre quando você implanta uma regulação tão danosa, tão abrupta, que até chega a gerar direito de indenização contra o Estado. Só que depois eles começaram a discutir a chamada deregulatory taking, que ocorre quando a liberalização, a implantação abrupta, descuidadosa da concorrência é tão violenta, é tão sem cuidado, sem transição, é a implantação de uma concorrência, pela implantação da concorrência, que ela em si é danosa. Inclusive, já foi acolhido vários pedidos de indenização contra o ente regulador pela chamada deregulatory taking. Seria uma tradução, vamos dizer, a responsabilidade civil do Estado por uma desregulação ilegítima. Seria uma tradução assim aproximada do direito norte-americano para o direito brasileiro. Ou seja, muitas vezes a insatisfação com determinada regulação gera uma desregulação mais perigosa do que a regulação em si. Usando o dito popular, é o tal do remédio que mata o paciente.
a possibilidade de externalidades negativas com esse tipo de medida é muito grande. Externalidade negativa em regulação, direito regulatório em regulação como um todo, a gente poderia aqui traduzir como consequências deletérias não desejadas. Vamos dizer, as intenções eram as melhores possíveis, mas naturalmente da implementação daquelas intenções adviriam consequências muito negativas. É o que se dá como, por exemplo, mudando totalmente de área, de regras excessivamente protetivas das mulheres, que pode gerar, no mercado de trabalho, que pode gerar desemprego para as mulheres. E vários outros exemplos desse tipo. Qual é o principal objetivo, em tese, dessas normas propostas? Ainda não são nem propostas, né? Aqui a gente tem que louvar também a ANP, que ainda nem chegou no ponto ainda de consulta, de audiência pública. A gente está ainda aqui no âmbito de tomada de contribuição, que é uma fase prévia, né? Acho que depois o doutor Issa deve explicar isso aí com mais detalhe, mas é ainda assim uma levantada de bola aí de discussão para ter contribuições, opiniões da sociedade. Mas, em tese, qual seria a intenção dessas duas propostas aí também expostas pelo Edmilson, aí, do fracionamento e da permissão da comercialização de outras marcas? É baixar o preço. É baixar o preço. Só que aqui a gente tem que ter algumas considerações. Baixar o preço em razão do quê? Para beneficiar o consumidor. Só que aqui nós temos que ver que o interesse do consumidor, ele não é equivalente apenas a menor preço. Interesse do consumidor, ainda mais de determinados produtos que envolvem segurança, ele é primordialmente a segurança. Eu acho que, saúde, vida, em qualquer classe social, está em primeiro lugar. Então, quando a gente fala interesse do consumidor, preço, talvez isso seja no sorvete, né? Na venda de bijuteria, de gravata, né? Mas, olha essa gravata bonita do Sérgio ali, me inspirou o exemplo. Mas, então, agora, botijão de gás e outros tipos de produtos, eu acho que o interesse do consumidor, lógico que o preço, mas o pressuposto é a segurança. Eu acho que esse é o interesse do consumidor primário. Acho que isso, nenhum consumidor, por mais pobre que ele seja, deixaria de concordar comigo. E segundo, há dois tipos de interesse do consumidor. Há o interesse do consumidor individualmente considerado, que talvez esse seja o interesse assim da ação individual que um consumidor propõe, e o interesse do consumidor coletivamente considerado. Esse tipo de medida, eventualmente, pode trazer benefício a consumidores atomizados, individualmente isolados. O João da Silva foi beneficiado. Aquele ali pegou um dono do caminhãozinho muito sério,
ali no bairro dele é sério, naquele bairro ali não é o traficante nem o miliciano que manda no gás e tal. Então, ali, ele se deu bem ali, o João da Silva ali. Mas o consumidor coletivamente considerado, com essas medidas, ele corre grandes riscos de ser prejudicado pelos prejuízos sistêmicos já adiantados aqui pelo Edmilson. Prejuízos esses consistentes basicamente na quebra do sistema de requalificação. Quando se cria um sistema de requalificação coletivo como esse, e um coletivo de responsabilidade das empresas, e elas têm essa responsabilidade por quê? Porque a marca é dela. Quando se quebra a marca, de forma explícita, ou na prática, através desse fracionamento, se quebra o elo entre a empresa e o botijão. Com isso, se quebra o sistema de requalificação. Consequentemente, o sistema de imputação de responsabilidade. Empresa, botijão, marca. Isso faz com que o consumidor, coletivamente considerado, em termos macro, ele fique desprotegido. Ele vai ter que ver se o botijão não está amassado, ele vai ter que ver como que está o lacre, ele vai ter que ver o prazo de validade, ele vai ter que ser o autorregulador do botijão dele. E pode ser que na irresponsabilidade, pode ser que na premência do dia a dia, no descuido, na falta de preparo, isso fica em segundo plano. Se as pessoas compraram apartamentos, que custam muito mais caro para depois desabar no prédio, comprou um apartamento sem ter ART, sem ter habite, sem nada, num prédio, para depois desabar e morrer todo mundo, imagina encher o botijão na esquina. E de quem encheu e que era a marca. Então, coletivamente, o sistema estaria quebrado, o sistema de proteção dos consumidores estaria quebrado. Então, numa relação de custo-benefício, de eventuais consumidores individualmente isolados que poderiam ser beneficiados apenas no preço, com o prejuízo coletivo macro para os consumidores como um todo, pela quebra do sistema de garantia de requalificação, eu acho que é uma coisa a ser bastante considerada. Em terceiro lugar, o aspecto que tem que ser considerado temporal. A regulação, ela tem, ao contrário da jurisdição do Poder Judiciário, que até se usa a imagem, que o Judiciário ele é o retrovisor, ele julga coisa dos passados, ele olha mais o passado. Já a regulação, ela é um farol de milha, né? Ela olha para frente. Então, a regulação ela tem que ser sempre prospectiva. Mesmo esses benefícios atomizados, individualizados, eventuais, para consumidores individuais e apenas no preço, eles são benefícios de curto prazo. No médio e longo prazo,
esses benefícios de curto prazo, inclusive no preço, tendem a serem revertidos. Em primeiro lugar, o botijão, com o sistema de requalificação, ele dura mais. Então, sem o sistema de requalificação, isso sem falar nos aspectos ambientais, que vai ter o reaproveitamento de botijão vai deixar de ser utilizado. As empresas vão ter que comprar novos botijões, isso vai ser repassado para o consumidor já dentro de alguns anos. Então, o que vai ser economizado de requalificação agora, dentro de poucos anos, vai começar a ser aumentado em termos de custo de novos botijões, em razão da quebra do sistema de requalificação. A diluição das empresas ao longo desse tempo, através de pequenos agentes sem tradição, sem capacidade de propiciar essa segurança, sem fazer a requalificação, com consequente possibilidade de concentrações regionais e locais de mercado, fazem com que, aqui entrando um pouco do ponto de vista econômico também, eu não tenha certeza que essa trade-off aí de preço, aumento da concorrência, segurança, seja tão necessária assim. Eu me arrisco a dizer que no longo prazo, pode ser que nem essa concorrência esteja assegurada. Não é necessária a relação entre poucos competidores e ausência de concorrência, nem de muitos competidores e existência de concorrência. O Issa estava ali falando, dando exemplo do coco na praia, né? Tem competidor à beça, e o preço é unificado, né? E tem setores em que tem 2 concorrentes e a competição é bastante grande. Todos conhecemos aqui marcas de cerveja, marca de refrigerante, que até pela quantidade de publicidade, são 2 ou 3 marcas, que até pela quantidade de publicidade que fazem, demonstram que a concorrência é grande, não estariam gastando tanto dinheiro com propaganda. Então, essa não é uma relação necessária. E, sobretudo, e aqui meu tempo já está se esgotando ali, já recebi o meu cartão amarelo, uma coisa muito importante que o regulador deve ver, que é o princípio da realidade, que é um princípio jurídico, mas ele não precisa nem ter entrado no primeiro período da faculdade de Direito. É uma espécie assim de bom senso, né? Quem imagina que o caminhãozinho no meio da favela vai estar, não, olha, vamos encher aqui só 3 quilos, e vai ser 3 quilos certinho, e vai ser 3 quilos da marca tal, hein? Assim, é quase engraçado a gente acreditar nisso, assim, né? Nem que a ANP colocasse um fiscal trepado em cada caminhãozinho, ela ia conseguir isso. Não tem, assim, é totalmente fora da realidade, né? Não adianta, aqui não é teoria jurídica, aqui é um bom senso para saber que isso é completamente inviável na prática. Então, eu acho aqui que o princípio da proporcionalidade aqui
considerando esse objetivo de diminuição de preço, o princípio da proporcionalidade tem 3 elementos. O primeiro é a adequação, que é saber, será que esse meio ele é adequado para diminuir preço? Se a gente, sobretudo, que é o que tem que ter em vista, se a gente, sobretudo, tiver em vista o médio e longo prazo, me parece que nem para isso eles são instrumentos adequados. Segundo lugar, o princípio da proporcionalidade dispõe que, mesmo que seja um instrumento adequado para atingir aquele fim, no caso de redução de preço, tem que ser um meio estritamente necessário, ou seja, entre os meios adequados, tem que ser o que menos onere os outros interesses, os outros valores a serem protegidos. Como o Edmilson adiantou aqui, há uma série de outras medidas governamentais, aqui macro inclusive, capazes, com muito menos risco a outros objetivos, que seriam capazes de atingir o objetivo de diminuição de preço. O terceiro elemento da proporcionalidade, que é o da razoabilidade ou proporcionalidade stricto sensu, que é que mesmo que esse meio seja adequado e seja o menos oneroso, que a gente viu que não é o caso, mas admitindo, ele tem que ter uma relação de custo-benefício razoável em relação aos outros valores que estaria deixando de lado. E no caso aqui, o outro valor é a saúde e a segurança, que é o valor mais importante para qualquer ser humano. Então, não acho que ele guarde uma relação de custo-benefício razoável, nem chegando nesse terceiro elemento da proporcionalidade. Obrigado, gente.